Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar aí um novo módulo. Nós vamos falar sobre equações do segundo grau, beleza? Então já deixa o seu like, faz sua inscrição, bora para a aula. Vamos lá pessoal, equações do segundo grau com uma incógnita, né? Então, para falar sobre a equação do segundo grau, eu vou falar sobre uma situação. Então, primeiro, uma empresa foi contratada para construir uma calçada em volta de um parque retangular, conforme a figura aí. E esse parque retangular, de medida 50 por 30, vai ser construída a calçada, olha o desenho da calçada aqui. Daí ele fala assim, ó, sabendo que a altura da empresa, sabendo que a empresa utilizará 120 metros quadrados de lajota. Então, ó, de certa forma eu já sei a área do parque e já sei a área dessa lajota aqui, da calçada. Se eu somar isso daqui, dá 120 metros quadrados. E eu sei que o meu parque aqui já dá, né, 1.500, porque é 50 vezes 30. Então já tem na minha cabeça já que 1.500 mais isso, beleza? Então eu sei a minha área total, só que eu não sei o tamanho da minha calçada. Vamos ver o que o exercício pede. Vamos ver o que a situação me faz. Ele fala assim, ó, determine a expressão que representa o comprimento e a largura do parque. Perfeito, ó. Meu parque era 50 mais x, né? 50 mais x. E ele falou que os lados tem que ser o mesmo, né? Se aqui eu aumentar 1 metro, aqui também tem que aumentar 1 metro. Se eu aumentar 2, eu tenho que aumentar 2. Então a minha calçada tem que ter a mesma largura. Então eu não sei o tamanho da minha calçada, vou chamar de x. Então é 50 mais x e meu comprimento vai ser 30 mais x. Daí ele fala assim, pessoal, ó, uma equação que representa uma maneira de encontrarmos a largura da calçada e pediu para desenvolver. Então vamos lá, ó. Vamos numa telinha aqui, ó, para eu tentar desenvolver isso para vocês. Vou apagar aqui os rabiscos. Ele pega e fala assim, ó, que a minha altura, minha largura e o comprimento, daí ele fala que a medida de um, a medida do outro, e as larguras da calçada, ambos os lados, tem que ser iguais. Vamos apagar aqui, beleza. Vamos lá. Vamos pensar assim comigo, ó. A minha área total tem que ser igual à área do parque mais a área da calçada. E eu sei que a minha área da calçada é 120 metros. E minha área do parque, eu sei que é 1.500, né? Que é 50 vezes aí 30. Então minha área do parque, eu sei que é 1.500. Então eu sei que a minha área total é igual a 1.620. Então beleza, então isso daqui foi dado no exercício e é o que eu consigo concluir. Ele falou assim, ó, encontre uma expressão que represente para encontrar o valor de x. Pessoal, minha área total, ela está, e eu já sei que minha área do parque, mas a total, como que seria minha área total? Minha área total é igual a 50 mais x, que é a minha largura, vezes o meu comprimento, que é o meu comprimento vezes a minha largura, que é 30 mais x. E eu sei que isso daqui é igual a 1.620. Então, ó, dei a minha equaçãozinha, a minha expressãozinha está aqui, é igual a 1.620. Basta desenvolver isso e descobrir o valor de x. E é isso que ele pede. Ó. Então, eu fiz uma relação entre a área total, que era 1.620, beleza? 1.620, fiz uma relação entre a área total, que é 1.620, e fiz uma relação com a formulinha que eu descobri dos comprimentos, do comprimento e largura. Vamos desenvolver isso aqui. Já aprendi desde o ano passado que isso daqui é a multiplicação de polinômio, então eu vou aplicar a distributiva. Tá, ok? Então vamos lá. Ele vai ficar 50 vezes 30, 50 vezes 30 tem 1.500, mais 50x, mais 30x. Outra menorzinha aqui, ó.
30x mais x ao quadrado. Isso daqui dá 1.620. Daí eu tenho aqui 1.500, né? Eu tenho 80 e tem x ao quadrado. Vamos organizar em ordem aqui, ó, x ao quadrado mais semelhantes, né? Parte literal é igual, então eu posso juntar. Isso aqui vai dar 80x. E esses 1.600 está aqui, vem para cá negativo. Então vai ficar menos 120, né? Que é 1.620. De 1.500, 1.620, 10, 0. Isso daqui, pessoal, é minha expressãozinha aí para descobrir o valor de x, né? Eu coloquei todo mundo de um lado só, de um único lado no meio da minha expressãozinha. Daí eu tenho uma equação onde que eu vou descobrir o valor de x. Mas notem que essa equação aqui tem um diferencial, tá? Qual que é o diferencial dessa equação? Ela tem aqui, ó, um x elevado ao quadrado, né? Meu expoente aí é o quadrado. Então tá aqui, ó. Fiz uma relação entre fórmula e a área que eu tinha e desenvolvi. Beleza? Isso daí é para completar na apostilinha de vocês aí. Tá joia? Então vamos lá, vamos continuar lá. Agora que eu já desenvolvi, vamos para a próxima aqui, ó, slide. Definição. Ao escrever a sentença do problema anterior, chegamos a uma equação. Por que equação? Né? Ele tinha letra e tinha uma igualdade. Né? Quando tem esse equilíbrio, essa igualdade e uma incógnita, tem uma equação. Cujo maior expoente da incógnita é 2. Foi o que eu circulei lá. Ó. Ou seja, está elevado ao quadrado. Esse tipo de equações são denominadas equações de segundo grau. Então, nada mais do que isso. Então, a equação de segundo grau como incógnita é toda sentença matemática, entendeu? Ó, toda sentença matemática na forma ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de r, né? com a pertencente aos reais, diferente de zero. B pertencente aos reais e o c pertencente aos reais. Então, ó, vamos voltar lá na minha telinha, que daí eu vou mostrar para vocês. Ó. Então, o que, que aconteceu? Aqui entrou numa equaçãozinha de segundo grau. Apareceu a equaçãozinha de segundo grau. Esse daqui, ó, e ele falou que a forma geral lá. Então eu tenho a minha equação de segundo grau, x ao quadrado mais 80x menos 120 igual a zero. Então ele falou que a equação de toda a sentença matemática é da seguinte forma, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ele falou que o a tem que ser pertencente aos reais, tal que esse tem esse asterisco. Esse daqui quer dizer diferente de zero, porque se fosse zero aqui, pessoal, 0 vezes x ao quadrado, isso aqui dá zero, ia sumir a meu expoente, ia ficar uma equação só do primeiro grau. Então, o a precisa ter, por isso pode ser qualquer real diferente de zero. O meu b também pertence aos reais e c também pertence aos reais. Galera, então lembrando, o a é o meu coeficiente que está multiplicando x ao quadrado. O b é o coeficiente que está multiplicando x, né? O número que está multiplicando x. E o c que está sozinho. Se eu fosse analisar esse cara aqui, ó, quando não tem nada é 1. Então, nessa equaçãozinha de segundo grau aqui, que eu já sei que é uma sentença que está no segundo grau, meu a valeria 1, certo? Meu b valeria 80. E o meu c é igual a menos 120. Tá joia? Então, analisando o termo geral lá da equaçãozinha e o que a gente fez na da nossa definição aí, eu tenho isso. Beleza? Então, vamos lá. Características das equações de segundo grau. Então, a forma geral dela é sempre uma equaçãozinha, tem x ao quadrado, tem bx e mais c igual a zero. Então, a forma geral dela é sempre isso daqui igual a zero. Então, não importa se está bagunçado, se tem letra para um lado, número para o outro, joga tudo para um lado só, que agora a equação do segundo grau tem que estar nessa forma. Essa é a forma geral da equação, ou a forma completa que eles falam. Por que forma completa? Porque eu tenho o A, o B e o C. Os números representados pelas letras A, B e C são coeficientes.
Quer dizer, são os números que estão multiplicando o valor de x. A sempre é o cara que está multiplicando o termo x ao quadrado, B sempre o coeficiente de x e C sempre o coeficiente sem variável, ou seja, é o termo independente, é aquele valor sozinho ali. Tá joia? Então isso daí eu fui explicando para vocês, fui resolvendo. Vamos lá, ó. Exemplos, tá? Vamos pegar alguns aqui, depois vocês ficam olhando aí. 3x ao quadrado menos 4x mais 10. Então, ó, minha incógnita é x, tá? Minha variável é a minha x aqui, minha incógnita é x. O A é o 3, o B é menos 4, o C é 10. Isso daqui é completa. Olha a incompleta, ó. Meu A sempre tem que ter, né? Independente de equação de segundo grau, o A sempre tem. Ou ele é 1, tá vendo? Ou ele é um número qualquer, mas sempre tem que ter o A, porque senão descaracteriza a equação de segundo grau. Ele sempre é diferente de zero. Então, ó, 6. E esse cara aqui tá o B, ó. B é 15. Quanto que é o C? O C é 0. Deixou de ser equação de segundo grau? Não, só que ela é incompleta. Ela faltou o C, e aqui, ó, tá faltando o B, ó, meu B é 0, ó, não aparece T, né, na minha incógnita T, não aparece só o T, então o meu B que é 0. Então esses daí são os exemplos que a gente tem aqui. Ah, olha aqui na letra C, meu exemplo, o meu A é menos 2, meu B é 7 e meu C é menos 9, uma equaçãozinha de segundo grau completa. Então, falando de equações completa e incompleta, vamos bater o olho aqui na forma geral dela, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Quando b ou c é 0, né? Então, olha lá. Ou b e c são 0. Então, primeiro lá, no item A, não tem x. Então, a equação incompleta porque o b é 0. Na B, não tem o número sozinho. Então, o c é 0. Na C, né, ela é completa, porque tem o A, tem o B e tem o C. Lá. Tem o 2, o 10 e o menos 8. Então, é completa. Vamos lá. Equações de segundo grau na forma geral. Galera, lembra que eu falei que agora a forma geral é aquela lá, ó. Sempre ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, ele traz lá, ó, equações de segundo grau na forma geral. Olha como que veio apresentado. Veio apresentada a equaçãozinha, mas está igual a uma outra. Eu bati o olho, vi que tem x ao quadrado, joga todo no mundo do lado. Então, ó, equação foi dada. Aplicamos o princípio aditivo, que é você soma e subtrai dos dois lados. É o famoso joga para o outro lado, né? Então, ó, jogou para o outro lado, era menos x, foi mais x. Era menos, mais 11, foi menos 11. Juntei os termos semelhantes, né? 8 com 8x mais x deu 9x. 6x ao quadrado mais 9x menos 11. Pronto. Está aqui a equação na forma geral. Então, se perguntar quem é o A, quem é o B, quem é o C, são meus coeficientes. O A que está multiplicando o x ao quadrado, o B que está multiplicando o x, né? A x ao quadrado, o B que está multiplicando o x, e meu C é meu termo independente, é só o número só. E sempre a equação na forma geral tem que ser igual a 0. Então aqui aparece um mais complicadinho, porque aparece para você desenvolver. Ó, desenvolve o trinômio quadrado perfeito, aplica distributiva, joga todo mundo para um lado só, juntou os termos semelhantes, então ficou x ao quadrado mais x mais 29. Ah, professor, não aparece o b. Aparece sim, ó, x ao quadrado, quer dizer que é 1x ao quadrado, então A é 1. E o b também é 1, porque é 1x. E a minha letra C, né, meu coeficiente C, seria 29. Beleza? Pessoal, então, ó, não é para ficar cansativo, então é mais ou menos para entender a estrutura da equação de segundo grau. Nós não vamos resolver, nós não vamos fazer nada por enquanto. Então, ó, é só para entender a estrutura. Ela é uma equação, então tem que ter uma igualdade e uma incógnita. Essa incógnita aí nós chamamos de x, mas pode ser qualquer uma. Então, essa incógnita, uma única incógnita, e ela tem que estar elevada ao quadrado. Quem estiver multiplicando ela ao quadrado, o x ao quadrado é meu coeficiente A. Quem estiver multiplicando só o x é meu coeficiente B. E quem tiver aquele número que é um termo independente que não tem x, é a minha letra C, o meu coeficiente C. E ele sempre tem que igualar a 0 para formar uma equação aí na forma geral dela, beleza? Então eu vou deixar vocês aí com os exemplos. Peguem a apostila e já podem fazer os exercícios já. Beleza? Bem tranquilinho. Daí na próxima aula a gente tira algumas dúvidas aí no nosso
encontro online e depois já começo a ter uma ideia de como resolver as equações. Um abraço, até a próxima aula.